Bênção da Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu la'asot bedivre Torá. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, por nos santificar com os teus mandamentos e nos ordenar lidar com as palavras da Torá. Parashiot, Aharemot e Kedoshim. Primeira aliá. Levítico, capítulo 16. E o Eterno falou a Moisés, depois de morrerem os 2 filhos de Arão, quando se aproximaram diante do Eterno e morreram. E o Eterno disse a Moisés: Fala a Arão, teu irmão, que não venha a toda hora a santidade para dentro da divisória, diante do tampo que está sobre a arca, para que não morra. Pois com uma nuvem aparecerei sobre o tampo. Com isto virá Arão a santidade, com um novilho por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. Vestirá túnica sagrada de linho e calções de linho, terá sobre sua carne. Com cinto de linho se cingirá, e com a testeira de linho se cobrirá. Eles são vestidos de santidade, e banhará na água sua carne e os vestirá. E tomará da congregação dos filhos de Israel 2 cabritos por oferta de pecado e um carneiro por oferta de elevação. E Arão oferecerá o seu novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa. E tomará os 2 cabritos e os fará ficar diante do Eterno, à porta da tenda da reunião. E Arão lançará sortes sobre os 2 cabritos, um para o Eterno e a outra para Azazel. E Arão aproximará o cabrito sobre o qual cair a sorte para o Eterno e o oferecerá como oferta de pecado. E o cabrito sobre o qual caiu a sorte para Azazel colocar-se-á vivo diante do Eterno, para expiar por meio dele, para enviá-lo a Azazel ao deserto. E Arão oferecerá o seu novilho da oferta de pecado e fará expiação por si e por sua casa, e degolará o novilho da expiação que é dele. E tomará o conteúdo do incensário de brasas de fogo de sobre o altar de diante do Eterno, e seus punhos cheios de incenso de especiarias finas, e as trará para dentro da divisória. E porá o incenso sobre o fogo diante do Eterno, e a nuvem do incenso cobrirá o tampo que está sobre o testemunho e não morrerá. E tomará do sangue do novilho e aspergirá com seu dedo indicador sobre a face do tampo ao oriente. E diante do tampo aspergirá 7 vezes do sangue com seu dedo. E degolará o cabrito da oferta de pecado que é do povo, e trará o seu sangue para dentro da divisória. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e aspergirá sobre a face do tampo e diante do tampo. Assim ele fará expiação pela santidade, as impurezas dos filhos de Israel, seus delitos e todos os seus pecados, e assim fará a tenda da reunião que está com eles no meio de suas impurezas. E nenhum homem ficará na tenda da reunião quando ele vir para fazer expiação na santidade, até sua saída, e expiará por si, por sua casa e por toda a congregação de Israel. E sairá ao altar que está diante do Eterno e expiará por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do cabrito, e porá sobre os ressaltos do altar em redor. E do sangue aspergirá sobre ele com o seu dedo indicador 7 vezes, e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. E acabará de expiar pela santidade, pela tenda da reunião e pelo altar, e fará chegar o cabrito vivo. E Arão colocará as suas 2 mãos sobre a cabeça do cabrito vivo, e manifestará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, todos os seus delitos e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do cabrito, e os enviará ao deserto, através de um homem designado para isso. E o cabrito levará sobre si todas as suas iniquidades, a terra inabitada, e deixará ir o cabrito pelo deserto. E Arão virá à tenda da reunião e despirá as suas vestes de linho que vestiu para vir à santidade, e as deixará ali.
e banhará sua carne nas águas em lugar santo, e vestirá suas vestes e sairá. E fará sua oferta de elevação e a oferta de elevação do povo, e fará expiação por si e pelo povo. E o sebo da oferta de pecado fará queimar no altar. E aquele que levar o cabrito a Azazel lavará suas vestes, banhará sua carne na água e depois virá ao acampamento. E ao novilho da oferta de pecado e ao cabrito da oferta de pecado, cujo sangue foi trazido para expiar pela santidade, levará para fora do acampamento, e queimarão no fogo seus couros, suas carnes e seus excrementos. E aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará sua carne na água e depois virá ao acampamento. E isso será para vós por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligirei as vossas almas, e vós não fareis obra alguma, nem o natural, nem o peregrino que habitar entre vós. Porque neste dia se fará expiação por vós, para purificar-vos de todos os vossos pecados. Diante do Eterno serei purificados. Shabat de descanso total é para vós, e afligireis vossas almas, estatuto perpétuo. E o sacerdote que foi ungido e que foi sagrado para servir em lugar de seu pai fará expiação, e vestirá as vestes de linho, vestes de santidade. E fará expiação pelo santuário da santidade e pela tenda da reunião. E fará expiação pelo altar. E fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto será para vós por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez como o Eterno ordenara a Moisés. Haftará. Ezequiel, capítulo 20, verso 2, a capítulo 22, verso 19. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim disse o Eterno Deus: Acaso viestes me consultar? Pela minha vida, diz o Eterno Deus, que não serei consultado por vós. Queres julgá-los? Ó filho do homem, queres julgar? Fazei-os saber as abominações dos seus pais, e diz-lhes: Assim diz o Eterno Deus: No dia em que escolhi Israel e levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecer a eles na terra do Egito, ao levantar a minha mão a eles, dizendo: Eu sou o Eterno vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão a eles para tirá-los da terra do Egito e levá-los a uma terra que escolhi para eles, que emana leite e mel, e é a glória de todas as terras. E disse-lhes: Lançai cada um de vós as coisas detestáveis que vêm nos vossos olhos, e não vos mancheis com os ídolos do Egito. Eu sou o Eterno vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não quiseram me escutar, nem descartaram cada uma das coisas detestáveis de diante dos seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então disse que derramaria minha ira sobre eles, para desafogar a minha indignação com eles em meio à terra do Egito. Mas agi pelo meu nome, que não quis que fosse profanado às vistas de todas as nações, entre as quais eles estavam, e diante de cuja vista me dei a conhecer diante deles, de modo que os tirei da terra do Egito. Assim, fi-los sair da terra do Egito e os levei ao deserto, e dei-lhes os meus estatutos, e ensinei-lhes os meus juízos, os quais, se um homem os cumprir, há de viver por eles. Dei-lhes também os meus sábados para descanso, para que fossem por sinal entre eu e eles, e soubessem que eu sou o Eterno que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. Não andaram nos meus estatutos e rejeitaram os meus juízos, os quais, se um homem os cumprir, há de viver por eles. E profanaram os meus sábados, pelo que adverti que derramaria a minha ira sobre eles no deserto para consumi-los. Mas agi pelo meu nome, para que não fosse profanado à vista das nações, diante de cuja vista os havia livrado.
E levantei a minha mão a eles no deserto, e jurei que não os traria a terra que emana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos, não seguiram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, porque o seu coração ia atrás dos seus ídolos. Não obstante, o meu olho os perdoou, e eu me abstive de destruí-los no deserto. E disse aos meus filhos no deserto: não andeis nos caminhos dos vossos pais, nem guardeis os seus juízos, nem vos impurifiqueis com os seus ídolos. Eu sou o eterno vosso Deus. Andai nos meus estatutos, guardai os meus juízos e cumpri-os, e santificai os meus sábados, e eles serão por sinal entre eu e vós, para que saibais que eu sou o eterno vosso Deus. Mas os filhos se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para cumpri-los. Aqueles pelos quais o homem que os cumprir viverá, e profanaram os meus sábados. Então adverti que derramaria minha ira sobre eles no deserto, mas retirei a minha mão e agi pelo meu nome, para que não fosse profanado diante da vista das nações, diante das quais os livrei. Levantei a minha mão a eles também no deserto, para espalhá-los entre as nações e dispersá-los pelos países, porque não cumpriram os meus juízos, mas sim rejeitaram os meus estatutos, profanaram os meus sábados, e os seus olhos foram atrás dos ídolos dos seus pais. Por isso, dei-lhes estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não poderiam viver, e contaminei as suas oferendas, quando faziam passar pelo fogo todos os primogênitos, para que eu os desolasse, a fim de que soubessem que eu sou o Eterno. Portanto, ó filho do homem, fala à casa de Israel e diz-lhe: assim disse o Eterno Deus: nisto também blasfemaram vossos pais contra mim, agindo traiçoeiramente contra mim. Porque quando os trouxe à terra que lhes dei, levantando a minha mão, em cada colina e sob cada árvore frondosa, ofereceram os seus sacrifícios, e ali apresentaram a provocação das suas oferendas, ali brindaram com seu incenso e ali derramaram as suas libações. Então eu lhes disse: o que significa o lugar alto aonde ides? Por isso o nome do lugar é Bamá até o dia de hoje. Portanto, diz a casa de Israel: assim disse o Eterno: porventura vos contaminei seguindo os costumes dos vossos pais, e vos perdeis atrás das suas abominações? E por brindarem as vossas oferendas, por fazerem passar os vossos filhos pelo fogo, e por se mancharem com todos os vossos ídolos até o dia de hoje. Acaso deveria eu ser consultado por vós, ó casa de Israel? Pela minha vida, diz o Eterno Deus, que não serei consultado por vós. E o que passa em vossa mente quando dizeis: nós seremos como as demais nações e como as famílias dos outros países que adoram o pau e a pedra. Isso não sucederá. Pela minha vida, diz o Eterno Deus, que certamente, com mão forte, braço estendido e ira derramada, reinarei sobre vós. E eu vos tirarei do meio dos povos, e vos recolherei dos países onde estáis espalhados, com mão forte, braço estendido e ira derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali vos julgarei face a face. Conforme julguei aos vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim vos julgarei, diz o Eterno Deus. E farei com que passeis pela vara, e vos passarei pela transmissão da aliança, e purgarei de vós os rebeldes, e os que transgridem os meus preceitos. Tirá-los-ei da terra onde vivem, mas não entrarão na terra de Israel. E saberei assim que eu sou o Eterno. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim disse o Eterno Deus: andai, servi cada qual aos seus ídolos, porque não quereis me escutar. Mas o meu santo nome não será mais profanado com as vossas oferendas e com os vossos ídolos, porquanto no meu santo monte, no monte mais alto de Israel, diz o Eterno Deus, ali toda a casa de Israel, todos eles, me servirão na terra. Ali vos aceitarei, e ali
demandarei as vossas oferendas e as vossas melhores oblações, com todas as vossas sagradas ofertas. Com o vosso grato aroma vos aceitarei, quando vos tirar dentre os povos e vos recolher dos países por onde fostes dispersos. E sereis santificado em vós diante da vista das nações, e sabereis que eu sou o Eterno, quando vos levar à terra de Israel, a terra para a qual ergui a minha mão para dá-la aos vossos pais. E ali recordareis os vossos caminhos e todas as vossas ações, quando havíeis vos contaminado, e odiareis a vós mesmos por todos os males que haveis cometido. E sabereis que eu sou o Eterno, quando tiver terminado de agir para convosco pelo meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme as vossas ações corruptas, ó casa de Israel, diz o Eterno Deus. E veio a mim a palavra do Eterno, dizendo: Ó filho do homem, volta-te para o sul. Ora por ele e profetiza contra o bosque do campo do sul. Diz ao bosque do sul: escuta a palavra do Eterno. Assim disse o Eterno Deus: eis que em ti acenderei um fogo que devorará todas as tuas árvores, tanto as verdes como as que já estão secas. De tão ardente não poderá ser apagada esta chama, e ficarão chamuscados todos os rostos, desde o sul até o norte. E toda a carne perceberá que não a conseguem apagar, porque fui eu, o Eterno, quem a ateou. Então eu lhe disse: Eterno Deus, já dizem, acaso não é ele quem inventa estas parábolas? E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: Ó filho do homem, volta teu rosto para Jerusalém, proclama aos seus santuários e profetiza sobre a terra de Israel e dize-lhes: assim disse o Eterno: eis que sou contra ti. Desembainharei a minha espada e cortarei de ti o justo e o malvado, pois ela sairá da sua bainha para erguer-se contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu fiz isso, e que ela não mais voltará à sua bainha. Geme, ó filho do homem, ao quebrado e amargurado suspira ante seus olhos. E quando te perguntarem: por que suspiras? Responderá: pelas notícias do que há de vir. Todo o coração desfalecerá, todas as mãos se sentirão enfraquecidas, todo o espírito decairá e todos os joelhos se vergarão como água que não tem firmeza, pois assim ocorrerá e tudo isto será cumprido, disse o Eterno Deus. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: ó filho do homem, profetiza e proclama. Assim disse o Eterno: uma espada, sim, uma espada, está afiada e polida, afiada para executar um terrível morticínio, polida para que resplandeça. Como poderemos então nos regozijar se o cetro que se abate sobre meu filho não encontra nada que o possa deter? Foi polida para ser manejada mais facilmente, está afiada e está polida, pronta para a mão do executor. Grita e geme, ó filho do homem, porque é contra meu povo, contra todos os príncipes de Israel, que ela vai se abater. Um enxame de espadas junta-se contra meu povo. Bate, pois, em teu peito, porque um julgamento se realizará. E o que ocorrerá se a espada ultrapassar o cetro? Não será assim, diz o Eterno Deus. E tu, ó filho do homem, profetiza e junta tuas mãos em desespero, pois mais uma terceira vez será duplicada a espada, aquela que fará a degola. Cerca-os a espada que traspassará os poderosos. Apontei a espada contra todos os seus portões, para que desfaleça seu coração e se multiplique o número dos que estremecem. Eis que ela reluz, está afiada para a matança. Que ela atue para a direita e para a esquerda, para onde se voltar seu fio. Também eu juntarei minhas mãos, tendo satisfeito o clamor de minha ira, eu, o Eterno, assim determinei. E a palavra do Eterno veio a mim dizendo: agora tu, ó filho do homem, prepara 2 caminhos por onde possa vir a espada do rei da Babilônia. Os 2 caminhos emergirão de uma mesma terra. Escolhe um lugar. Hás de demarcá-lo claramente no começo do caminho para a cidade. Estabeleça o caminho pelo qual possa vir a espada até Rabá dos filhos de Amon e a Judá, na fortificada Jerusalém.
para que o rei da Babilônia se poste na bifurcação onde se juntam os dois caminhos e faça ali sua adivinhação, agitando as flechas de um lado para o outro, consultando seus ídolos e buscando sinais em fígados de animais. Na sua mão direita está a indicação de que será contra Jerusalém, e que deverá colocar arietes e martelar seus portões, dando início à matança, levantando a voz em brados de guerra, erigindo torres para o assalto e cavando trincheiras. Os moradores de Jerusalém, porém, não acreditam que contra eles virá a catástrofe, mas o Eterno se recorda de sua iniquidade e por isto não poderão escapar. Por isto assim disse o Eterno Deus: ao serem descobertas vossas transgressões, fizestes com que não possa ser esquecida a vossa iniquidade, pois transparecem vossos pecados em todas as vossas ações, e por isto sereis todos capturados. Quanto a ti, ó malévolo príncipe de Israel, Siriquiarro, é chegado o dia em que terá fim tua iniquidade. Assim disse o Eterno Deus: a mitra sacerdotal será retirada de tua cabeça, e a coroa real será arrebatada. Nada mais continuará a ser como até agora. O humilde será exaltado e o outrora elevado menosprezado. Tornarei Jerusalém em ruína e desolação. Sim, ruína e desolação. Ela deixará de existir até que venha aquele que a ela tenha direito, e então eu a darei a ele. E tu, ó filho do homem, profetiza mais e diz: assim disse o Eterno a respeito dos filhos de Amon e de suas rombarias. Ó espada, espada afiada, polida para a matança, reluzente até não poder mais. Enquanto teus falsos profetas te anunciam visões mentirosas, serás juntado aos malévolos que hão de ser degolados, e no dia certo chegará o momento final da iniquidade. Quando retornar a espada à sua bainha no lugar onde foste criado, na terra da tua origem, hei de te punir, e derramarei sobre ti a minha indignação, sobrando sobre ti a flama de minha ira, e te entregarei na mão de homens brutais, habituados a destruir. Serás combustível para o fogo, e o teu sangue será engolido pela terra. Ninguém jamais se recordará de ti, porquanto eu, o Eterno, assim determinei. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, queres julgar? Queres verdadeiramente julgar a cidade sangrenta? Faz então com que ela reconheça todas as suas abominações, e dirás: assim disse o Eterno Deus. Ó cidade que derrama sangue em seu meio, mesmo agora, aproxima a hora de seu julgamento, e ela ainda se contamina com os ídolos que construiu. Pelo sangue que derramaste, te tornaste ré, e pelos ídolos que erigiste, te contaminaste, urgindo a vinda dos dias de teu julgamento e reduzindo os anos de tua existência. Por isso te cobri de vergonha perante as nações e de ridículo ante todos os países. Tanto as que de ti estão próximas como as que estão distantes te repudiarão por tua desonra e pela ignomínia que te marca. Cada um dos príncipes de Israel usou seu poder para vir a ti e se embriagar no derramamento de sangue. Ao pai e à mãe eles desrespeitaram em ti, ao estrangeiro saquearam e ao órfão e à viúva oprimiram. Minha santidade desprezaste e meus sábados profanaste. Em teu meio caluniadores provocaram derramamento de sangue e em tuas montanhas partilharam sacrifícios idólatras. Iniquidades sem conta cometeram. Em ti descobriram a nudez de seus pais e coagiram as mulheres em seu período de impureza. Cada um cometeu a abominação com a mulher do seu próximo, manchou a honra de sua nora e humilhou sua irmã, a filha de seu pai. Em teu meio suborno foi aceito para derramar sangue, praticaste usura e te enriqueceste apropriando-te mediante opressão do que pertencia ao teu próximo, e de mim te esqueceste, diz o Eterno Deus. Eis porque minha mão golpeou a desonestidade e a ganância que praticaste, e te castigou pelo sangue em teu meio derramado. Poderá o teu coração suportar, ou poderão as tuas mãos ter força nos dias em que eu te perscrutar? Eu, o Eterno, assim determinei e farei cumprir. Hei de te espalhar
entre as nações e te dispersar entre os povos, eliminando de teu meio a imundície que praticaste. E serás profanada perante todas as nações, e reconhecerás que eu sou o Eterno. E a palavra do Eterno veio a mim, dizendo: Ó filho do homem, a casa de Israel se fez escória para mim. Todos os seus componentes são como cobre e estanho, ferro e chumbo no meio do forno. São a escória da prata. Portanto, assim disse o Eterno Deus: porquanto todos vos haveis tornado escória, eis que vos reunirei no meio de Jerusalém. Como quem junta prata, cobre, ferro e chumbo no meio do forno, para soprar junto a eles o fogo, para que se derretam. Assim eu vos recolherei no forno da minha ira e da minha indignação, e vos fundirei e vos derreterei. Sim, recolher-vos-ei e soprarei sobre vós com o fogo da minha ira, e sereis derretidos no meio dele. Como a prata se funde no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dele. E saberei que eu, o Eterno, verti a minha ira sobre vós.